Nesse vídeo eu vou revelar o segredo que eu utilizei comigo, com os meus atletas, com os meus pacientes que transformaram os nossos corpos. E eu tenho certeza que se você aplicar as dicas desse vídeo, você vai ter resultados incríveis ainda no início de 2025. No final desse vídeo eu vou te revelar também os hormônios que eu utilizei na minha última preparação. Opa, meu nome é Daniel Moreira, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e nesse vídeo nós vamos conversar sobre 3 tópicos importantes. O primeiro, melhor do que a dieta, é saber por onde começar. O segundo, o segredo da evolução está no seu treino. O terceiro, é os hormônios que não podem faltar. O percentual de gordura e o tempo que você quer ter para os primeiros resultados é o que dita o que nós vamos fazer. Tá bom, eu sei que 99% das pessoas querem ter resultados rápidos, mas calma, porque ter pressa na construção de um físico só vai te levar a ter frustração e talvez até desistir do processo. Nesse artigo, ele estima que para você construir um físico são necessárias 80 semanas. É o equivalente a 1 ano e meio. Por isso que eu sei que é clichê, mas você precisa ter calma e gostar do processo. Aqui em consultório, eu gosto de estipular em metas, de 3 em 3 meses para o meu paciente, sendo que eu não fico fritando muito o paciente não. Então nós iniciamos um projeto, trabalhamos um tempo com esse projeto, pelo menos os 3 meses que nem eu falei, e aí a gente volta para outro projeto. Por exemplo, um cutting para depois um bulking, um ganho de massa muscular. E sempre nós vamos alterando essas direções em busca do físico que ele almeja. Já que nós estamos falando de bulking e cutting, começamos lá pelo bulking. O bulking é quando você quer aumentar sua massa muscular, mas você precisa prestar atenção numa coisa muito importante. Você precisa ganhar massa muscular sem gordura ou com o mínimo gordura possível, o mínimo de gordura possível. Quanto mais gordura você ganhar durante essa fase, mais fome, mais horas na esteira você vai precisar passar depois. Eu particularmente só começaria um bulking se o percentual de gordura estivesse realmente baixo, ou pelo menos a linha superior do abdominal tivesse aparecendo. Caso contrário, eu faria um trabalho mais de condicionamento físico, mas fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes de te falar do cut, semanalmente eu tô aqui trazendo pelo menos um vídeo longo e diariamente eu trago conteúdos mais curtos ali no Shorts. Então, meu amigão, se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre dieta, treino e talvez até sobre hormônios, considere se inscrever nesse canal e fazer parte desse time dos primeiros 1000 inscritos. Já o cutting é uma fase necessária, por vezes, para dar uma reativação metabólica, que é quando o físico parece que não responde mais às estratégias. Você pode até colocar mais comida, você pode colocar menos comida, você pode colocar variáveis no treinamento e parece que nada mais responde. Então o cutting pode entrar como uma estratégia ali. Mas pensa comigo, só um detalhe muito importante. Se você for fazer um cutting mais agressivo, com o objetivo de reduzir muito seu percentual de gordura, talvez abaixo de 7%, eu te recomendo que você se atente a um detalhe muito, mas muito importante, que é a maturidade muscular. Se você tiver uma massa muscular não tão densa, ou talvez, com todo respeito ali, ainda meio fofa, não vai adiantar fazer um cut muito agressivo. Pô, Daniel, eu quero chegar lá abaixo de 7% de gordura. Só vai fazer com que o seu músculo derreta. Você vai continuar meio flat, não vai ficar legal. Por isso que é importante ter essa associação entre cutting e bulking, né? Com certeza você pode chegar a ter um resultado impressionante no percentual de gordura, mas se você obviamente tiver um bom psicológico, se você tiver preparado para as manobras, inclusive que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, com certeza você vai ter bons resultados. E olha só que interessante, falando sobre isso, recentemente eu preparei um atleta e aconteceu algo parecido. O ponto fraco dele era as costas, e aí, conforme eu fui fazendo as preparações dele, 2 semanas antes do campeonato, parece que as costas dele derreteu. Tipo, lá na Peak Week, a dorsal foi embora. E olha que eu segurei muito, cuidei muito disso para isso não acontecer. Lá no Instagram, eu mostro o meu dia a dia, inclusive com os meus atletas. Então, assim, se você quiser me seguir lá, tá aqui, nutricionista_Daniel Moreira. Mas pensando bem, eu acho que eu até compliquei um pouco sua cabeça, né? Se o bulking eu não posso fazer e nem o cut, por onde que nós devemos começar? Bem,
comece pela recomposição física. Eu gosto também de chamar de condicionamento físico, que é quando você limpa o seu físico. Quando você começa a reduzir esse percentual de gordura, vai aumentando gradativamente a massa magra, a massa muscular, você vai ganhando mais densidade nesse músculo. E olha só, agora um detalhe muito importante. Se você é usuário de hormônios e isso ainda não está acontecendo, o ganho de massa magra juntamente com a perda de gordura, você está fazendo algo errado. Provavelmente algo muito errado. Não preciso nem falar que a evolução com os hormônios é muito maior. E sempre terão aqueles, chatão na internet falando, isso daí é apologia e tudo mais. Cara, cada um faz o que você quer com o seu corpo. Em consultório eu trabalho muito, vejo muitos usuários de hormônio. Da mesma forma que temos a epidemia de sobrepeso, também temos uma crescente epidemia de usuários de hormônios, né? Inclusive, se você puder investir um pouco mais, tem vários médicos cuidando de pessoas que utilizam de recursos ergogênicos sem o tal do preconceito. Agora no capítulo 2, o segredo da evolução está nos seus treinos. Eu particularmente gosto muito de falar de treinos, porque no treinamento você pode manipular o volume desse treinamento, a densidade desse treino, a intensidade desse treino. Mas antes disso, por favor, sério, presta atenção. Se você sair no final desse vídeo entendendo o que eu quero te falar exatamente agora, eu não tenho dúvidas que os seus resultados vão ser incrível. Treine por prioridades. No seu físico você pode colocar mais volume, mais proporção, mais simetria e mais definição. E o que eu quero te ensinar em principal é sobre a proporção do seu físico, mas dando um panorama nos demais aqui, o volume, além de ser o tamanho em um contexto geral desse seu físico, eu também vejo que as pessoas têm maior densidade, as pessoas que têm maior densidade muscular mostram um físico mais bonito, e isso dá para ganhar no treinamento, cara, com intensidade de treino, com bom volume de treinamento. Já a sua simetria é quando você tem um grupo muscular maior do que o outro. Isso pode acontecer por vários fatores, por exemplo, falta de alongamento, trabalhar muitas horas em pé, ficar muitas horas sentado ou sentado de perna cruzada, ter uma perna mais curta que a outra, que é o meu caso. E quer ver um exemplo? A grande maioria dos marombas não treina a sua mobilidade de quadril e bem como a de ombro, não faz mobilidade no contexto em geral. E aí eles tendem a ter mais lesão no ombro, principalmente aqui em manguito. Mas com isso eles não veem as costas e normalmente as costas não são proporcionais à parte da frente do corpo. Por exemplo, quem tem um ombro com baixa mobilidade, quando vai fazer uma puxada alta, ao invés de jogar os cotovelos para frente para hiperativar as dorsais, ele acaba puxando para trás, fazendo uma hiperativação de trapézio e não ativa o latíssimo da dorsal. Aí fica aquele cara que é um pouco mais estreitos, mas com um trapézio gigante. Agora, inclusive, entra na parte que eu queria te falar, no ser proporcional. Quando você vê um físico, para ter um aspecto mais fitness, você precisa necessariamente ter um ombro mais largo e a cintura mais fina. E, obviamente, as pernas têm que ser proporcional, tanto de frente quanto de costas. Por isso a importância de saber treinar dorsais, glúteos, posteriores e peito, todo mundo sabe, né? Quando eu avalio um paciente, sempre eu olho, será que o bíceps dele está proporcional ao ombro, proporcional à panturrilha, as costas, será que a grande dorsal é equivalente aos ombros, a perna, o posterior é equivalente ao quadríceps, ao glúteo. Quando você aprender isso aqui, você vai entender até como montar o seu treino, em qual grupo muscular você precisa dar mais foco, dar mais atenção, para deixar o físico mais equilibrado, mais harmonioso. Agora, eu sei que você pode estar falando, Dani, mas eu só queria chegar no treino e treinar. E você tá certo, cara. Na verdade, você tem que estar na condição de atleta, na condição de maromba, na condição de paciente, chegar lá e apenas treinar. Tua cabeça tem que estar no treinamento. Por isso é importante ter uma cabeça por trás te conduzindo. Lá ele 1000 vezes, né? Por isso você pode entrar aqui no primeiro link da descrição, falar com a minha assistente / minha esposa, tirar suas dúvidas sobre uma consulta com você, sobre um agendamento. Na consulta, além de montar a sua dieta, eu também monto seu treinamento. Se você faz uso de recursos ergogênicos ali, eu posso estar te orientando também para dar o mínimo de colaterais possíveis, né? Então clica aqui no primeiro link, marca sua consulta Capate lá e bora, porque ainda tem muito conteúdo nesse vídeo. Os atletas utilizam ali para transformar o seu corpo diversos hormônios, mas tudo começa contando
às semanas da preparação ali para o campeonato. Inclusive, nós falamos de trás para frente, ou seja, quando eu falar 3 semanas, significa que faltam 3 semanas para o campeonato. Quando eu falar 10 semanas, é porque faltam 10 semanas para o campeonato. E assim sucessivamente. Então ali da 12ª semana até a 8ª semana, eu gosto de limpar bem a dieta do atleta, ou até mesmo a minha dieta, reduzir as calorias, não muito, mas o suficiente para o corpo apresentar uma boa redução do percentual de gordura. Em média já uns 3 a 5% ali. Claro que isso é relativo ao percentual de gordura atual do paciente, ou até mesmo o seu, né? Dessas 12 à 8ª semana, como a dieta ainda não está tão apertada, eu gosto de otimizar os treinos, principalmente nos pontos fracos. Normalmente, o atleta já vem usando algum hormônio e nessa fase nós tomamos a decisão se vamos aumentar ou diminuir as doses. Eu gosto muito de adicionar, principalmente para mim, Masteron junto com sal de testosterona. Gosto muito de propionato de testosterona, porque além do Masteron e o propionato ter uma boa sinergia, quando a gente coloca com o propionato, fica mais fácil de associar as aplicações. Da semana 7 até a semana 5, eu já espero que o atleta esteja com um percentual de gordura mais baixo e que dê para a gente fazer alguns testes de estratégias mesmo. Por exemplo, manipulação de água, né? Beba água porque é muito importante. Manipulação de carboidrato, refeed, que é o famoso refeição livre. Mas eu sempre gosto de falar, refeição livre ela tem que ter as suas quantidades, ela tem que ser pré-determinada para a gente saber o que esperar dessa refeição livre. E, obviamente, manipular volume de treino e tudo mais. Eu, particularmente, Dani, sou bem mão leve nos hormônios. Em base, eu mantenho o Masteron e a testosterona, o propionato testosterona, mas alguns atletas, já nessas semanas, gostam de outros hormônios. Dependendo do percentual de gordura, já estão usando até hormônios tiroidianos ou até mesmo termogênicos, como o clenbuterol, que é um termogênico extremamente potente. Inclusive, se você tem ansiedade, eu recomendo que você passe longe desse termogênico, do clenbuterol. É até engraçado porque esses tempos atrás eu preparei um atleta e quando adicionou o clenbuterol, chegando ali entre 2 semanas de uso, o cara ficou extremamente hiperativo. Mas assim, muito hiperativo mesmo. Coisa de acordar de madrugada para cavar valeta lá. Ele teve seus motivos, mas eu não levantaria cedo para fazer aquilo. Esse é um dos exemplos do que eu já vi acontecer, mas tem muitos outros, principalmente perturbação de sono com o uso da clenbuterol, né? E também nessa fase, o atleta estando com o percentual de gordura baixo, se ele adiciona termogênicos e tiroidianos, o físico pode começar a murchar e decair nos seus treinamentos. E para reverter isso, acaba se tornando uma polifarmácia, porque daí você vai colocar fármacos com maior potencial de força, por exemplo, como a lotestina, a trembolona. E aí, eu tenho um vídeo aqui, eu acho que vai ficar desse lado aqui, eu tenho um vídeo relatando sobre a minha primeira competição. Vou deixar aqui para você. Vai lá assistir porque, cara, ficou um vlog bem legal de assistir. A 4ª semana e a 3ª semana, na minha opinião, são as piores semanas, porque o atleta já tá cansado, começa a ficar com mais fome, começa a ficar irritado. Na 3ª semana, parece que o campeonato nunca vai chegar, a ansiedade começa a bater, a irritabilidade começa a bater também, né? Caso eu me preocupo muito com a minha sanidade mental, com a habilidade emocional, e quem tá ali, que é meu atleta, eu cuido disso também. Nos últimos 14 dias, o atleta vai estar com seus 4, 5, 3% de gordura. E na semana 2, eu gosto muito de aumentar a intensidade do treinamento, diminuindo o volume, para dar mais um aspecto de hardness no físico dele, né? Obviamente que no dia 7, no dia 8 ali já começa, eu gosto de fazer um refeed, né? Para encher um pouquinho mais o físico e começar as primeiras manipulações de água. Aí vem uma hiperidratação, seguido de uma desidratação. Nós temos um momento de zero carbo, depois um momento de carb up, as manipulações de sódio. Cuido muito do time para chegar o mais condicionado possível no palco, e no final eu acabei falando aqui passo a passo do fisiculturismo para vocês, né? Mas tá tudo bem, use essas informações com muita responsabilidade, procure sempre o seu médico, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e bora!